Respire fundo. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que perderam tudo por não saberem controlar uma explosão emocional? Quantos destruíram relações, negócios, oportunidades por causa de um momento de raiva, de medo, de orgulho ferido? É sobre isso que vamos falar hoje. Sobre esse poder silencioso que transforma homens comuns em verdadeiras fortalezas. Agir com frieza e sabedoria. Não estamos falando de se tornar um robô, de reprimir tudo, de viver como se não sentisse nada. Estamos falando de comando interior, de ter domínio sobre si mesmo quando tudo lá fora está em chamas. O mundo valoriza quem explode, quem responde na hora, quem grita mais alto. Mas o estoicismo nos ensina o oposto. Quem domina suas emoções, domina a própria vida. E acredite, ninguém teme mais um homem descontrolado do que aquele que sabe exatamente o que está fazendo, mesmo em silêncio. Se você é do tipo que se arrepende do que fala, que se afunda em ansiedade, que se deixa levar pelo calor do momento, este vídeo foi feito para você. Aqui, vamos revelar 10 lições estoicas que vão te treinar para agir com frieza e sabedoria. Lição por lição, você vai entender como silenciar o caos dentro de si, como transformar turbulência em estratégia e como deixar de ser mais um refém emocional para se tornar alguém que impõe respeito só pelo olhar. Mas antes de começarmos, eu quero te convidar a interagir com esse vídeo. Se esse tema já te pegou de jeito, deixa o like agora. Isso mostra ao algoritmo que você quer mais conteúdos assim. Se inscreva no canal com um clique, não porque eu estou pedindo, mas porque você sabe que precisa mudar. E no final, comente a frase do dia: vou agir sem emocionalismo. Agora sim, vamos às lições que vão fazer você se destacar como poucos. 1. Controle facial é controle interno. Olhos que saltam, mandíbula travada, sobrancelhas arqueadas, respiração acelerada. A verdade é que o rosto fala antes da boca, e muitas vezes ele entrega tudo aquilo que você lutou tanto para esconder. Sua raiva, sua insegurança, seu medo, seu orgulho ferido. Se você não aprender a dominar suas expressões, estará revelando seus pontos fracos antes mesmo de dizer uma palavra. Os estoicos compreendiam isso de forma quase militar. Para eles, o rosto era o reflexo da alma, não no sentido poético, mas prático. Dominar o que se mostra externamente era parte do treino para dominar o que acontece internamente. Porque o contrário também é verdadeiro. Ao manter o rosto firme, sereno e centrado, mesmo em situações de pressão, você começa a influenciar o que sente por dentro. O corpo não apenas expressa o que a mente sente, ele também molda o que a mente passa a sentir. E aqui entra o ponto-chave desta lição. Agir com frieza e sabedoria não começa na mente, começa no rosto. Pense em qualquer cena de conflito. Um chefe humilhando um funcionário, um parceiro jogando palavras duras em uma briga, um estranho te desrespeitando na rua. Em todos esses casos, o impulso é o mesmo, reagir. E a primeira forma de reação costuma aparecer na cara. É aquela contração involuntária, aquela olhada de desprezo, aquela tensão nos maxilares. Parece pouco, mas é exatamente o que o outro quer. Porque quando você demonstra, você entrega. Você entrega que ficou abalado, que se sentiu inferior, que ficou com raiva, que está prestes a perder o controle. E é aí que o verdadeiro jogo começa. Quando você deixa os outros lerem sua expressão, eles passam a manipular você, a testar seus limites, a provocar só para ver até onde você aguenta. Por isso, o controle facial não é vaidade nem frieza superficial. É escudo, é domínio, é território fechado. Muitas vezes o homem que parece mais calmo é o mais temido. Não porque seja insensível, mas porque ninguém sabe o que ele está pensando. Ele se torna um mistério, uma ameaça silenciosa, um enigma que os outros não conseguem decifrar. Na guerra antiga, generais treinavam soldados para manter o rosto impassível diante do inimigo. Não era estética, era guerra psicológica. O adversário que vê medo no seu olhar ataca com mais confiança, mas o que vê neutralidade, hesita. E essa hesitação vale a batalha. No campo da vida cotidiana,
O princípio é o mesmo. Quando alguém tenta te provocar e vê que você permanece sereno, com uma feição neutra, sem desespero, sem rancor, sem sarcasmo, algo muda. A pessoa sente que perdeu o poder sobre você, porque o verdadeiro domínio é esse: não deixar que os outros ditem o seu estado interno e não permitir que vejam suas reações como um mapa de suas emoções. Agora, isso não quer dizer que você deve viver travado, fingindo uma neutralidade forçada. O estoicismo não prega uma frieza artificial. Ele ensina a moldar o corpo a partir da mente e a mente a partir do corpo. Quando você treina suas expressões, está treinando seu autocontrole. Sabe aquele momento em que o sangue ferve, mas você olha fixo, respira fundo e não demonstra nada? Aquilo é um ritual. E quanto mais você o pratica, mais a sua mente entende que quem manda ali é você. O controle facial também tem outro efeito colateral poderoso. Ele aumenta a sua autoridade. Não há nada mais marcante do que um homem que escuta em silêncio, com olhar firme, expressão calma e sem demonstrar julgamento imediato. Esse tipo de presença incomoda os fracos e atrai os fortes, porque transmite clareza, foco, frieza estratégica. E tudo isso sem dizer uma única palavra. Quantas vezes você já falou demais só porque ficou nervoso? Quantas vezes uma simples expressão de raiva já destruiu sua imagem diante de alguém? Quantas vezes você já deixou que o mundo percebesse exatamente onde era seu ponto fraco? Só pela sua cara? Um estoico moderno treina o olhar, treina a boca, treina o senho, treina até mesmo a forma como respira. Porque cada parte do corpo é uma ferramenta ou um problema. Há uma prática estoica que você pode começar agora. Sempre que estiver diante de uma situação desconfortável, tente manter a expressão mais neutra e relaxada possível. Olhar direto, sem tensão. Boca levemente fechada, sem franzir. Respiração baixa, ombros alinhados. E dentro da sua mente repita: nada vai me tirar do meu centro. Essa prática simples, repetida todos os dias, cria um novo reflexo. Você passa a responder com postura ao invés de com palavras. Passa a se proteger sem precisar se explicar. Passa a se tornar alguém que impõe respeito, apenas por estar ali. A frieza do rosto não é arrogância, é clareza. Clareza de quem sabe que as emoções passam, mas as consequências de uma má reação permanecem. Clareza de quem entende que o mundo está sempre tentando arrancar reações, e que resistir a isso é um ato de força, não de fraqueza. Por isso, a próxima vez que algo te incomodar, feche a boca, abra o olhar, alinhe os ombros e lembre-se: quem controla o rosto domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo já venceu metade da batalha. 2. O tempo esfria o que a pressa destrói. Repare como tudo que é feito com pressa costuma vir carregado de arrependimento. Uma mensagem enviada no calor da raiva. Uma decisão tomada com o ego inflamado. Uma resposta atravessada que fechou portas. A maioria das falhas humanas não vem da falta de capacidade, vem da falta de tempo. Ou melhor, da falta de uso do tempo antes de agir. É por isso que essa lição estoica é uma das mais valiosas. O tempo é o filtro da sabedoria. Ele esfria aquilo que, se feito com pressa, se tornaria um desastre. Os estoicos sabiam disso. Eles não corriam para reagir. Eles não tinham pressa para responder. Eles entendiam que o impulso sempre chega primeiro, mas não precisa ser obedecido, porque o impulso é barulhento, apressado e cego. Já o tempo, mesmo em segundos de silêncio, traz clareza. Ele limpa a emoção bruta e revela o que realmente importa. Agir sem dar tempo ao tempo é como soprar o vidro enquanto ele ainda está em brasa. Vai se queimar. Vai deformar o que poderia ser belo. Vai destruir o que poderia ser forte. Vamos ser diretos. O homem que não sabe esperar se sabota. Porque a mente em fúria nunca é justa. A boca impulsiva nunca é precisa. E o coração acelerado raramente aponta na direção certa. Mas quando você se treina a não fazer nada imediatamente, quando aprende a deixar passar a primeira onda emocional, o que vem depois é sabedoria destilada.
Essa é a diferença entre o homem comum e o homem estoico. O comum reage. O estoico pondera. E mesmo quando resolve agir, o faz com frieza, como quem já viu o cenário por dentro e por fora, e escolhe não por impulso, mas por estratégia. Vamos colocar isso de forma prática. Você recebe uma crítica, um ataque, uma provocação. O comum responde na hora, levanta a voz, se justifica, contra-ataca. Em segundos perde a razão, perde a postura e muitas vezes perde a autoridade. O estoico não. Ele escuta, ele respira. E por alguns segundos, ou até minutos, se necessário, ele não faz nada. E isso por si só é assustador para quem está do outro lado, porque o silêncio é imprevisível e a demora para reagir já revela algo. Esse homem está no controle. Essa pausa, esse atraso estratégico, é o que transforma a reação emocional em resposta racional. E essa diferença muda tudo. Se você parar para pensar, as maiores besteiras que você já falou na vida foram faladas com pressa. As atitudes das quais mais se arrependeu foram tomadas no impulso. Agora reflita o contrário. Quantas vezes você se orgulhou de ter ficado em silêncio? De ter esperado mais um pouco antes de decidir? De ter deixado a raiva esfriar antes de agir? A pressa destrói o que o tempo aperfeiçoa. E aqui está um ponto importante. Isso não significa lentidão. O estoicismo não prega a inércia. Não é sobre ser devagar. É sobre ser preciso. É sobre usar cada segundo como um aliado, não como um inimigo. Imagine a mente como um campo em chamas. Se você tentar correr nele no auge do fogo, vai sair queimado. Mas se esperar alguns segundos, se deixar o fogo baixar, a fumaça clarear, o terreno se torna visível. E só aí você sabe por onde pisar. O tempo é esse extintor interno. Ele apaga as chamas do ego, da raiva, do orgulho ferido. Ele mostra que aquilo que parecia urgente, na verdade era irrelevante, que aquilo que parecia uma ameaça era só um barulho passageiro, que aquilo que doía tanto era só o calor do momento. Por isso, treine isso agora, demore para reagir. Quando sentir vontade de falar, espere. Quando pensar em agir, respire. Quando algo te irritar, fique imóvel. Quando o orgulho gritar dentro de você, silencie. Essa pausa não é passividade, é domínio. Os tolos vão rir disso. Vão dizer que você está fugindo, que está se acovardando. Deixe que pensem. Eles não sabem que você está no modo de observação, que está vendo tudo de forma fria, que está permitindo que a poeira assente antes de mover qualquer peça. Porque no fim das contas, quem age por último, age com mais poder. O tempo te dá vantagem. Ele te permite ver o erro do outro antes de você mesmo errar. Ele expõe o jogo sujo antes que você entre nele. Ele revela a verdadeira intenção das pessoas quando você se recusa a responder na hora. E o melhor, ele protege sua reputação, sua imagem, sua energia e sua paz. Lembre-se disso. A pressa responde. O tempo interpreta. A pressa revida. O tempo redireciona. A pressa briga. O tempo vence. A partir de hoje, toda vez que algo te provocar, não haja. Ainda não. Segure. Observe. Espere. Deixe que o tempo trabalhe por você, porque a verdade é simples. Quem domina o tempo, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, age com frieza e sabedoria, mesmo no meio do caos. 3. A raiva. Sempre cobra um preço alto demais. A raiva é um fogo disfarçado de força. Ela chega com o calor da justiça, com a ilusão de que você está no controle, com a sensação de poder que vem quando o sangue pulsa mais rápido e a mente se estreita em um único pensamento. Eu vou mostrar que ninguém me pisa. Mas o que a raiva não te conta é que enquanto ela queima o mundo ao seu redor, ela também começa a queimar você por dentro. Devagar, silenciosamente, consumindo aquilo que você tem de mais valioso, a clareza. Os estoicos enxergavam a raiva como uma doença da alma. Não uma emoção qualquer, mas uma espécie de embriaguez. Sêneca escreveu: nenhuma paixão é mais voraz,
mais insaciável e menos racional que a raiva. Ele não falava de poesia, falava de sobrevivência mental. Porque quando a raiva assume o comando, o homem deixa de ser um ser racional e se transforma em um instrumento cego de destruição. Ele não pensa, ele reage. Não reflete, apenas ataca. E quando o fogo apaga, ele se vê cercado por cinzas, das palavras que disse, das oportunidades que perdeu, das pessoas que afastou. A raiva é traiçoeira porque se disfarça de coragem. Ela te convence de que reagir na hora é um ato de força, quando na verdade é apenas o reflexo da fraqueza de quem perdeu o domínio de si. Ela promete alívio, mas entrega arrependimento. Promete justiça, mas produz destruição. E no fim, o que sobra é o mesmo vazio de sempre. Um cansaço mental que te consome por dentro e te faz perceber que a raiva não resolveu nada. Só piorou o que já estava ruim. Quem vive reagindo à raiva vive pagando juros emocionais altíssimos, porque cada vez que você cede ao impulso de explodir, você está investindo em uma dívida que vai te cobrar depois, com culpa, com vergonha, com perda de respeito e, às vezes, com solidão. A raiva nunca passa sem custo, ela sempre cobra, e o valor é sempre maior do que aquilo que você queria corrigir. Os estoicos não eram frios porque não sentiam. Eles sentiam intensamente, mas sabiam que sentir não é o mesmo que agir. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se assemelhar àquele que te ofendeu. E há uma sabedoria profunda nisso. Quando você se irrita, você se iguala. Você desce até o nível de quem te provocou. Você se torna aquilo que mais despreza, alguém sem controle. Mas quando você resiste, quando segura o impulso, quando escolhe a calma em vez da ira, você vence sem precisar ferir. E o mais curioso é que, aos olhos de quem te observa, você se torna algo raro, um homem que não se vende à raiva. Em tempos como os nossos, isso é quase um superpoder. Vivemos em um mundo onde todos querem reagir rápido, responder na hora, vencer na discussão. Mas o sábio entende que vencer uma discussão pode significar perder a paz. E a paz vale mais. A raiva pode até te dar uma vitória momentânea, mas ela rouba algo que não tem reposição, a sua presença. Porque enquanto você se deixa dominar por ela, você deixa de estar aqui, no agora. Você mergulha num torpor onde a razão se apaga e o instinto toma o volante. E quando o carro da emoção assume o controle, a queda é certa. Só resta saber o tamanho do estrago. Há uma imagem mental que os antigos usavam para explicar isso. A raiva é como um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Parece absurdo, mas é exatamente isso que acontece. Cada explosão de raiva não atinge só quem está fora. Ela corrói quem está dentro. O coração acelera, o corpo se tensa, a mente se estreita. A raiva te transforma num campo de batalha interno, onde o inimigo é você mesmo. E quanto mais você luta contra o mundo com ela, mais distante fica de vencer a si. O caminho estoico é o contrário. Quando a raiva vier, observe-a como um visitante, não como um mestre. Sinta-a, mas não se renda. Veja-a nascer, crescer e morrer dentro de você, sem dar a ela o poder de decidir. Porque toda emoção é passageira, mas as consequências das ações que ela inspira podem durar uma vida inteira. Você pode não perceber, mas as pessoas que mais respeita são aquelas que raramente se exaltam. Aquelas que falam pouco, olham firme e permanecem calmas mesmo quando são atacadas. Isso acontece porque, instintivamente, todos sabemos que o autocontrole é uma forma de poder. A raiva lateja, grita, tenta mostrar força, mas o verdadeiro poder não faz barulho. Ele se expressa em postura, em silêncio, em discernimento. A raiva cobra caro porque, no instante em que você a obedece, você entrega seu poder. Você se torna controlado pelo mesmo sentimento que diz controlar. E o homem que não se controla, não comanda nada. Nem suas palavras, nem suas ações, nem sua própria mente. E sem comando interno, tudo desmorona. A reputação, as relações, a paz, o foco. Por isso, o estoico aprende a ver na raiva um alerta, não um comando.
Quando ela surge, ele pergunta a si mesmo: o que isso está tentando me ensinar? Talvez esteja mostrando que há algo em mim que ainda se importa demais com o que não controla, ou que ainda busco aprovação onde deveria buscar disciplina, ou que ainda estou tentando corrigir os outros quando quem precisa de correção sou eu. A raiva é uma professora dura, mas sincera. Ela revela as feridas escondidas, os apegos não resolvidos, as fraquezas que você disfarça, e se você souber ouvi-la sem agir sob sua influência, ela pode te fortalecer, mas se obedecer, ela vai te escravizar. Então, quando a raiva vier, não lute contra ela. Apenas não se curve diante dela. Olhe para dentro e diga com calma: eu te vejo, mas não te sigo. E nesse momento, algo muda. Você percebe que não precisa provar mais nada. Nem que está certo, nem que é forte, nem que é superior. Porque o verdadeiro forte é aquele que não precisa da raiva para se defender. No fim das contas, a raiva sempre cobra um preço alto demais, e quem paga é sempre o mesmo: você. A sabedoria está em perceber que manter a calma não é sinal de fraqueza, mas de domínio. Porque a calma não é ausência de emoção, é o trono onde a razão senta e governa. E o homem que governa a si mesmo, mesmo por um segundo de silêncio em meio ao fogo, já é mais livre do que a maioria jamais será. 4. Decida com a mente, não com o orgulho ferido. Você já reparou como a maioria das decisões ruins tem uma coisa em comum? Elas foram tomadas não porque faltou inteligência, mas porque o orgulho estava ferido. O homem sabia o que deveria fazer, mas não queria parecer fraco. Sabia o que seria sensato, mas preferiu provar um ponto. Sabia que o melhor seria recuar, mas decidiu continuar só para não dar o braço a torcer. Isso não é força, isso é vaidade disfarçada de coragem. O orgulho ferido é um sabotador silencioso. Ele se infiltra no pensamento, modifica sua lógica, distorce o que é razoável. Ele convence você de que recuar é perder, de que aceitar um erro é se humilhar, de que ser flexível é ser inferior. E quando você acredita nisso, você deixa de ser racional. Você vira refém da imagem que quer proteger, e não mais dos fatos. O estoicismo desmonta esse mecanismo. Ele te mostra que toda vez que você decide com o ego machucado, quem está decidindo não é você. É a sua insegurança. E nenhuma decisão tomada por insegurança vai te levar à lucidez. O orgulho é reativo. Ele quer resolver tudo agora. Quer resposta rápida. Quer provar superioridade. Ele não analisa cenário, não mede consequência, não calcula impacto. Ele quer apenas vencer uma guerra imaginária. Mas a mente estoica não se move por competição de vaidades. Ela não age para vencer o outro. Age para manter o controle de si. A pergunta do estoico não é: o que vão pensar se eu fizer isso? É: isso é certo? Isso é justo? Isso é útil? Isso preserva o que importa ou alimenta o que é inútil? E quando a resposta não for racional, ele para. Porque não vale o preço. Decidir com o orgulho ferido é como tentar dirigir com o para-brisa quebrado. Você até se move, mas não enxerga direito, e cedo ou tarde vai bater. A raiva, o ciúme, a mágoa, a necessidade de mostrar superioridade, todos esses sentimentos estão conectados ao orgulho. E o orgulho, ao ser ferido, não busca soluções, busca vingança. E aqui está o problema. Quem busca vingança em qualquer forma, mesmo disfarçada de decisão, já está fora do eixo. Um exemplo simples. Alguém te contradiz publicamente. Você sabe que discutir naquele momento não vai te beneficiar. Sabe que manter a postura seria mais forte. Mas seu orgulho quer que você prove que está certo. Quer que você derrube o outro. Quer mostrar que você não leva desaforo para casa. E aí você fala. Interrompe. Contra-ataca. Sorri com arrogância. Tenta vencer na aparência. Mas o que você perde é invisível. Você perde o respeito silencioso de quem te observava com admiração. Perde sua própria estabilidade. Perde o autocontrole que era sua maior arma. Tudo isso por quê? Por causa de um orgulho ferido.
por causa de um instinto mal treinado que queria vencer uma batalha que nem precisava existir. O estoicismo não ensina você a esmagar o ego, mas a observá-lo, a saber quando ele está no comando e a tirá-lo do volante antes que ele jogue o carro no muro. Você não precisa revidar tudo, você não precisa provar nada, você não precisa tomar decisões para alimentar sua imagem. Você precisa decidir com base na razão, na estratégia e no bem que você quer preservar. E aqui está um princípio estoico central. A melhor decisão nunca nasce da emoção inflamada, nem da vaidade ferida. Ela nasce do silêncio interno, do espaço que você cria quando recusa agir para ser visto. E age para fazer o que é certo, mesmo que ninguém veja. Isso exige frieza, porque o orgulho vai gritar. Vai dizer que você está sendo passivo, que está se acovardando, que está sendo feito de bobo. Mas você precisa entender, a mente que decide com orgulho está sempre tentando consertar algo dentro de si, usando os outros. Ela quer respeito, mas não tem autovalidação. Ela quer superioridade, mas esconde insegurança. Ela quer vencer, mas teme a verdade. E essa verdade é simples: quanto mais frágil o ego, mais barulhenta a reação. O estoico, ao contrário, fortalece a mente. Ele não teme parecer fraco, porque ele sabe que ser firme não é o mesmo que ser agressivo, e que manter a calma diante da provocação não é rendição, é superioridade silenciosa. A maturidade de um homem se mede pelo que ele é capaz de deixar passar, pelo que ele não precisa responder, pelo que ele consegue engolir sem engasgar, porque escolheu o que preservar. Se você toma decisões toda vez que se sente atacado, você não está escolhendo o que é melhor. Está escolhendo o que te alivia por alguns minutos. Mas quando a poeira baixa, você percebe: aquele alívio saiu caro demais. O orgulho ferido sempre te leva para um lugar estreito, escuro e barulhento. O lugar onde a razão não entra, onde tudo é defesa, ataque, tensão. E você começa a viver como se tudo fosse sobre você. Mas a verdade é, nem tudo é sobre você. Às vezes, a ofensa não era tão profunda. Às vezes, o silêncio teria resolvido. Às vezes, não fazer nada teria preservado tudo. O orgulho não aceita isso, mas a sabedoria aceita. E essa aceitação é libertadora. Porque quanto menos você decide com o ego, mais você protege a sua paz, sua energia e seu tempo. A mente, quando fria, enxerga longe. O orgulho, quando ferido, só enxerga o próprio machucado. E quem decide com base em dor, nunca cura nada. Apenas transfere a dor para os outros. Por isso, da próxima vez que estiver prestes a agir, pare e pergunte: essa decisão vem da mente ou do orgulho ferido? Se for a mente, siga em frente. Se for o ego, pare. Porque o preço de proteger o orgulho é sempre mais alto do que o orgulho vale. 5. A calma irrita. Quem queria te tirar do eixo? Já reparou como algumas pessoas parecem se alimentar da sua reação? Elas não querem paz, querem espetáculo. Elas não discutem para encontrar soluções. Elas provocam para te ver perder o controle. E o mais curioso, quanto mais você se mantém calmo, mais elas se irritam, porque a sua calma esvazia a razão de existir do ataque. É como se você negasse a elas o único alimento que realmente consome a mente do provocador, a sua reação. Quem tenta tirar os outros do eixo precisa disso para se sentir importante. E quando percebe que não está conseguindo, o desconforto cresce. E o desconforto vira raiva, e a raiva se transforma em descontrole. Mas não o seu, o delas. Você continua firme. E é exatamente isso que incomoda. A sua serenidade é como um espelho limpo diante de quem vive no caos. A pessoa se olha ali e vê que não tem domínio sobre você. Isso fere. E como o inseguro não sabe lidar com a própria impotência, ele tenta aumentar o jogo. Força mais. Eleva o tom. Cria novas armadilhas. Mas quanto mais você se mantém calmo, mais claro fica quem está no controle. A calma, nesse caso, vira uma forma de autoridade. Silenciosa, incômoda, intocável. Os estoicos compreendiam isso com clareza.
Para eles, manter o domínio sobre si mesmo não era apenas uma virtude, era uma forma de se proteger. Porque quem se mantém centrado não oferece frestas, não entrega brechas para que os outros manipulem suas emoções. E isso é o que o mundo mais tenta fazer: te arrastar para o terreno da reação, te levar para a emoção. Porque no campo emocional, o homem desavisado se torna vulnerável. Ele se descompensa, se explica demais, se ofende por pouco, e quando percebe, já agiu contra si mesmo. A calma, ao contrário, cria um campo neutro, um campo onde o provocador fica exposto e o sábio observa. E quando o sábio observa, ele escolhe, ele não reage, ele decide, ele não cai na armadilha, ele vê a armadilha sendo montada. E aí, tudo muda. Porque o jogo psicológico só funciona com quem ainda depende da opinião do outro, com quem ainda precisa se provar, com quem ainda sente que deve uma resposta para manter a própria imagem. Mas o homem estoico não está mais preso a isso. Ele entendeu que não precisa provar nada para ninguém, que nem toda ofensa exige resposta, que o silêncio muitas vezes é a resposta que mais incomoda. E é por isso que a calma é tão poderosa. Porque ela não é ausência de emoção, ela é domínio da emoção. É olhar a provocação de frente e escolher não ceder. É perceber que a pessoa está tentando te arrastar para um jogo que você já cansou de jogar e simplesmente não jogar mais. Isso irrita, porque o manipulador perde o controle. Ele sente que não tem mais acesso ao botão que te fazia explodir. E então ele se vê diante de algo que ele não entende. Alguém que continua inteiro, mesmo quando atacado. A calma é essa presença que impõe respeito sem precisar de força. É uma presença que intimida, porque não reage como esperado. E tudo o que não pode ser previsto assusta quem vive da reação alheia, porque a sua calma quebra o roteiro do provocador. E quando o roteiro quebra, ele se perde. E quando ele se perde, você ganha. Não com gritos, não com justificativas, mas com postura, com olhar firme, com um silêncio que diz tudo o que precisa ser dito. Mas atenção, não confunda isso com apatia. Calma não é indiferença, não é frieza emocional fingida, é consciência, é domínio. É quando você está tão presente, tão consciente da situação, que sabe exatamente o que está acontecendo, mas escolhe não reagir, escolhe manter o controle. Porque você já entendeu o preço de sair do eixo. Você já viu o estrago que uma reação mal calculada pode causar. E agora, você prefere manter a sua paz do que vencer uma disputa que não vale nada. E há algo mais. A calma não é só estratégia. Ela é respeito por si mesmo. Quando você não se rebaixa ao nível da provocação, está dizendo ao mundo que o seu equilíbrio vale mais do que o prazer momentâneo de revidar. Está dizendo que você não está mais à venda, que sua paz não está mais disponível para quem quiser provocar. E isso, para quem vive do barulho, é insuportável. A verdade é que quem se irrita com sua calma está mostrando que ainda não aprendeu a lidar com o próprio vazio, porque a sua serenidade não ataca, ela revela. Revela o descontrole do outro, revela a carência de atenção, revela a dependência emocional de quem só sabe existir quando está no centro da confusão. E quando você se recusa a alimentar isso, você rompe com o ciclo. O provocador se alimenta da reação. A sua calma é o jejum que ele não suporta. É a ausência que o faz se encarar. E é por isso que ela é tão forte, porque ela não vence com força. Vence com ausência de reação, com presença de espírito, com consciência, com uma firmeza silenciosa que grita mais alto do que qualquer resposta impulsiva. A calma, no fim das contas, não é só um estado mental, é uma escolha moral, uma afirmação de que você não será movido por qualquer vento, que não se deixará arrastar por qualquer estímulo, que há algo dentro de você que está blindado, não porque não sente, mas porque sabe o valor de permanecer inteiro. E é por isso que ela incomoda tanto. Porque o mundo está acostumado a controlar quem reage, mas ninguém controla quem permanece calmo. 6. Quem observa mais, sofre menos.
A maioria das pessoas vive em modo automático. Elas não observam. Elas reagem. Reagem ao tom da voz, ao atraso de alguém, a um olhar, a uma crítica, a uma ideia diferente da sua. Reagem antes de pensar, antes de respirar, antes de entender. E por isso sofrem. Sofrem por interpretar tudo às pressas, por tomar tudo para o lado pessoal, por responder com base em suposições e não em fatos. O sofrimento de muitos não vem daquilo que aconteceu, mas da maneira como interpretaram aquilo que aconteceu. E essa interpretação, quase sempre distorcida, nasce da falta de observação. O estoico é diferente. Ele não se precipita, ele não se apressa em reagir. Ele cultiva uma pausa entre o estímulo e a resposta. E é nessa pausa que mora a liberdade. Quem observa, escolhe. Quem não observa, apenas reage. E quem vive reagindo está sempre refém dos outros, dos eventos, das palavras alheias, dos próprios impulsos. A observação é uma espécie de escudo mental. Ela não te isola do mundo, mas te permite ver o mundo com mais clareza. Ela te afasta do ruído emocional e te aproxima da verdade. Observar é mais do que olhar. É escutar com atenção. É perceber a linguagem corporal de alguém. É captar o que está por trás do que foi dito. É notar o contexto antes de tirar conclusões. É entender que o comportamento do outro nem sempre tem a ver com você. Às vezes a pessoa foi ríspida porque está cansada. Às vezes o silêncio dela é só confusão interna. Às vezes a crítica veio de alguém que está projetando suas próprias dores. E se você não observa, tudo isso vira ataque, vira ofensa, vira problema. E aí você sofre por aquilo que não entendeu direito. A observação evita esse tipo de sofrimento. Ela amplia sua visão, te faz perceber nuances, te ajuda a responder com sabedoria em vez de impulsividade. O homem que observa mais sofre menos não porque é insensível, mas porque é lúcido. Ele entende que nem tudo exige resposta, que nem toda reação é necessária, que o silêncio às vezes é a decisão mais elevada. E essa maturidade só vem com prática, porque observar exige esforço, exige vigilância, exige presença. Vivemos em um mundo acelerado demais para que as pessoas observem. Elas estão sempre distraídas, sempre ocupadas, sempre emocionalmente carregadas. E por isso sofrem. Sofrem porque não viram o que estava na cara, porque não ouviram o tom de alerta, porque ignoraram sinais claros, porque não prestaram atenção em si mesmas. A observação começa dentro. É olhar para si com honestidade. É perceber seus próprios gatilhos. É notar quando você está prestes a explodir. É reconhecer quando a raiva começa a nascer, quando o orgulho está assumindo o comando, quando a ansiedade está distorcendo sua percepção. Quando você se observa, começa a se antecipar. E quem se antecipa sofre menos. Pense nos momentos em que você sofreu por ter interpretado mal uma situação. Quantas vezes você reagiu com dureza a uma palavra mal colocada? Quantas vezes você julgou alguém sem ter o quadro completo? Quantas vezes você respondeu rápido demais e depois percebeu que entendeu tudo errado? Tudo isso poderia ter sido evitado com alguns segundos de observação, com um pouco mais de silêncio, com um pouco mais de presença. O estoico é aquele que assiste ao mundo como um analista. Ele vê, escuta, mede, pondera. Ele não se entrega de imediato ao primeiro impulso. Ele questiona, ele pergunta: isso é verdade ou é só uma interpretação? Isso merece resposta ou é melhor ignorar? Isso é sobre mim ou é sobre o outro? Esse tipo de questionamento reduz o sofrimento, porque a dor que nasce da precipitação é uma dor inútil. É sofrimento por mal entendido, e o mal entendido é filho da pressa. Observar é se proteger. Quem observa mais evita entrar em discussões que não levam a nada. Evita ofender sem querer. Evita agir com base no orgulho. Evita se envolver em conflitos que poderiam ser resolvidos com um olhar mais atento. A observação também revela o outro. Te mostra quem está em paz e quem está travando uma guerra interior. Te mostra quem fala com clareza e quem tenta manipular.
te mostra quem é transparente e quem está encenando. Quando você observa com profundidade, começa a enxergar além das palavras. E isso muda tudo. Mas o maior benefício de observar é que você aprende a economizar sofrimento. Aprende a distinguir dor real de dor imaginária. Aprende a evitar dramas desnecessários. Aprende a responder com firmeza quando necessário e com silêncio quando for mais inteligente. O homem que observa mais sofre menos porque não vive no piloto automático. Ele vive desperto. Ele não se afoga em suposições. Ele pergunta. Ele reflete. Ele adia o julgamento até ter elementos suficientes. E isso, por si só, já reduz 80% dos problemas que a maioria enfrenta. Observar é uma arte esquecida, mas é também uma ferramenta de sobrevivência emocional. Em um mundo em que todos falam demais e escutam de menos, quem observa com atenção se destaca, porque ele enxerga o que os outros não veem, e quem enxerga melhor, escolhe melhor, e quem escolhe melhor, sofre menos. Por isso, leve essa lição para a sua vida. Quando algo te atingir, não reaja de imediato. Observe. Quando alguém te ofender, não se defenda na hora. Observe. Quando surgir um conflito, antes de tomar partido, observe. Quando a raiva vier, antes de falar, observe. Observe mais, porque o sofrimento cega, mas a observação clareia. E a clareza é a base da sabedoria. E a sabedoria liberta. 7. A frieza do foco ignora a tentação da reação. Você quer vencer? Então aprenda a ignorar. Não por fraqueza, não por covardia, mas por estratégia. Porque quem reage a tudo, perde energia. Quem responde a todo estímulo, perde o rumo. E quem perde o rumo, perde o foco. E sem foco, você é só mais um barulhento. A reação é um convite. Ela vem disfarçada de urgência, de injustiça, de ego ferido. Ela provoca e espera. Ela testa seus limites. Mas o estoico treina o olhar para outra direção. Ele não responde, ele não rebate, ele não se afeta, porque ele está focado. E foco é frieza. É não se distrair com aquilo que não tem valor. É proteger o seu tempo, a sua energia e os seus objetivos como quem protege um território. E todo território cercado precisa de vigilância. O provocador quer desviar sua atenção. Ele não está interessado na verdade. Ele quer espetáculo. E se você entrar no jogo dele, já perdeu. Perdeu tempo, perdeu presença, perdeu controle. E quando perde o controle, perde também o poder. O estoico sabe disso. Ele aprendeu a não ser movido por estímulos externos, porque quem vive reagindo está sendo manipulado o tempo inteiro. Está sendo puxado por todo tipo de impulso. Está sendo arrancado de si por qualquer ruído ao redor. Foco é resistência contra o ruído. Frieza é disciplina diante da provocação. Você quer crescer? Então não se perca em detalhes. Não se envolva em disputas pequenas. Não responda a provocações baratas. Não gaste raciocínio com gente que só quer ver você saindo do personagem. Mantenha-se centrado, porque o mundo vai tentar te puxar para fora da sua rota. Vai criar distrações emocionais. Vai usar pessoas para te atingir onde dói. Mas se você estiver focado, você não vai reagir. Vai continuar andando. A frieza do foco é uma escolha, não é insensibilidade. É clareza. Clareza do que importa. Clareza do que está em jogo. Clareza do que precisa ser feito. E nessa clareza, não há espaço para reações vazias. O estoico não precisa vencer discussões. Ele precisa concluir o que se propôs a fazer. Ele não precisa se explicar. Ele precisa entregar. E entregar exige concentração total. Reagir é fácil. Focar é raro. A maioria reage. Poucos permanecem. A maioria se defende. Poucos constroem. A maioria se afeta. Poucos seguem. Você quer ser comum ou você quer se tornar alguém que ninguém consegue desestabilizar? Porque esse tipo de homem não nasce por acaso. Ele se molda, ele se treina, ele se corrige, ele falha em silêncio e volta mais forte. Ele não publica seus surtos, ele não se orgulha da própria impulsividade, ele se vigia, ele se limpa, ele se alinha. A frieza do foco é uma armadura invisível.
Ela não precisa de palavras. Ela se comunica com o comportamento, com a presença, com a postura, com a constância. A pessoa focada é percebida sem fazer esforço. É respeitada sem exigir respeito, porque ela impõe uma ordem no ambiente, uma ordem que nasce de dentro, que é sentida, que incomoda os instáveis, e é exatamente por isso que ela é provocada, porque o caos não suporta quem não se desestabiliza. Mas o estoico não se distrai. Ele sente, mas não responde por impulso. Ele nota, mas não se mexe por vaidade. Ele percebe, mas não se deixa levar, porque ele tem um objetivo, e nada que não esteja conectado a esse objetivo merece espaço. Tudo que é ruído é ignorado. Tudo que é desvio é descartado. Tudo que não soma é cortado. Você quer resultado? Então treine isso agora. Um ataque, você não reage. Uma crítica, você não responde. Um desafio vazio, você não entra. Uma provocação direta, você não cede. Você só continua. Simples assim. E nessa continuidade silenciosa, você avança. Enquanto o outro se perde tentando te tirar do foco, você constrói. E no fim, o que conta não é quem reagiu melhor. É quem terminou o que se propôs a fazer. É quem chegou mais longe. É quem permaneceu firme enquanto os outros se desgastavam no próprio desequilíbrio. A frieza do foco não é sobre não sentir. É sobre não obedecer ao que é inútil. É sobre olhar o que importa e manter-se ali, mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar. É sobre maturidade. E maturidade é escolher a sua paz em vez da sua vaidade. É escolher sua disciplina em vez do seu orgulho. É escolher ficar em silêncio em vez de provar um ponto. O provocador vai tentar te tirar do sério. Ele quer a sua reação. Ele quer que você perca o foco. Mas quando você permanece frio, ele começa a se revelar, começa a se contradizer, começa a mostrar a própria instabilidade. E você só observa, só registra, só aprende e segue. Porque você não está ali para discutir, está ali para evoluir. Essa é a verdadeira frieza estoica. Continuar andando quando o mundo espera que você pare. Permanecer no controle quando tudo tenta te fazer explodir. Recusar a reação e escolher a direção. Ignorar o teatro emocional e focar no seu propósito. Cortar o que distrai. Proteger o que constrói. A frieza do foco é o que separa os determinados dos impulsivos. E no fim, quem constrói em silêncio vai mais longe do que quem grita tentando provar que está certo. 8. Respire, pense, depois responda. Ou não. A maioria das pessoas responde rápido demais. Pergunta, já responde. Ouve, já retruca. Alguém provoca, já revida. Alguém corrige, já se defende. Mas responder rápido não é sinônimo de inteligência. Muitas vezes é apenas o reflexo de uma mente que ainda não aprendeu a pausar. Respirar antes de falar não é só um gesto fisiológico, é uma decisão de domínio. É como se você dissesse para si mesmo: espera, não agora, ainda não. A respiração cria um espaço, e nesse espaço nasce a consciência do que realmente está acontecendo. Porque o primeiro impulso raramente mostra a realidade. O impulso é barulhento, a clareza é silenciosa. É por isso que tanta gente se arrepende do que diz, porque não deu tempo de pensar, porque falou com o sangue, com o orgulho, com a mágoa, e não com a razão. Quantas vezes você se pegou repetindo a frase, eu não devia ter dito aquilo, ou poderia ter agido diferente? A resposta estava ali o tempo todo, mas você não deu espaço para ela emergir. Você reagiu quando poderia simplesmente ter respirado. O estoicismo não te transforma em uma pessoa lenta ou apática. Pelo contrário, ele te torna uma pessoa precisa, pontual, justa. Você responde o que precisa ser respondido, no tempo certo, no tom certo. Às vezes, isso significa falar. Outras vezes, significa não dizer nada. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda pergunta merece explicação. Nem toda indireta merece atenção.
Há momentos em que o silêncio é mais eloquente do que qualquer discurso, porque o silêncio de alguém que pensa antes de reagir é um tipo de resposta que poucos conseguem dar e que muitos não suportam receber. Já reparou como o silêncio de alguém calmo incomoda os inseguros? Eles esperam uma reação, querem ver você se desequilibrar, querem sentir que conseguiram te afetar. Mas quando você apenas respira, pensa e escolhe não responder, você muda completamente a dinâmica. Você mostra que não está disponível emocionalmente para o jogo alheio. Mas esse tipo de postura não surge do nada. Ela exige treino, disciplina, autoconsciência. A vontade de respirar antes de responder nem sempre aparece sozinha. Muitas vezes, você vai sentir o impulso subir como um grito dentro do peito e vai ter que segurá-lo. Vai ter que ouvir esse grito por dentro enquanto mantém o rosto calmo. E isso, meu amigo, é força, é coragem interna. Porque calar o outro é fácil. Difícil é calar a si mesmo. É nesse ponto que começa o verdadeiro domínio. Dominar a si mesmo não é reprimir. É dar tempo para escolher. É dizer para si, eu posso responder, mas será que preciso? Essa pergunta vale ouro. Ela já evitou guerras, já impediu separações, já salvou amizades, já manteve portas abertas que poderiam ter sido fechadas por uma resposta mal pensada. A vida é cheia de armadilhas emocionais, gente testando sua paciência, situações que te desafiam a se justificar, palavras jogadas para ver se você morde a isca. E quando você responde rápido demais, você cai. É como um peixe que morde o anzol sem perceber o que está por trás da isca. Mas quando você respira e pensa, você vê o anzol, você vê o jogo, você vê a intenção por trás da fala. E aí você ganha poder, não sobre o outro, mas sobre si mesmo. E quem tem poder sobre si mesmo já venceu. Não pense que isso é fraqueza. Não pense que ao não responder você está se rebaixando. Às vezes, o silêncio é o maior ato de respeito que você pode ter por si. Porque você sabe que a sua energia não deve ser desperdiçada com o que não te leva adiante. Você está cuidando da sua presença, da sua mente, do seu foco. E isso vale mais do que qualquer vitória em discussão. Talvez alguém te diga que você fugiu da conversa, que você não tem argumento. Mas você sabe que não é isso. Você apenas escolheu manter o controle. Você apenas decidiu não se deixar arrastar. E isso, com o tempo, impõe respeito. Aos poucos as pessoas percebem. Elas entendem que você não é mais alguém que reage a tudo, que você não é mais fácil de manipular, que sua mente tem uma camada de proteção. E essa camada é feita de pausas, de respiros, de pensamentos, antes de qualquer resposta. É claro que nem sempre o silêncio é a melhor escolha. Há momentos em que é preciso se posicionar, falar, defender ideias. Mas mesmo nesses momentos, o processo continua. Respire, pense, depois fale, sem gritar, sem se atropelar, sem deixar a emoção decidir por você. A fala pensada é como uma flecha bem direcionada. Ela não precisa de força, nem de repetição. Ela atinge onde deve, ela cumpre seu papel. E o melhor, ela não precisa ser recolhida depois, porque não houve excesso, não houve exagero, não houve desequilíbrio. A respiração, por mais simples que pareça, é sua primeira ferramenta de autocontrole. Ela é o espaço entre o impulso e a consciência. E nesse espaço mora a sabedoria. Uma sabedoria que não se mostra com frases prontas, mas com comportamentos consistentes, dia após dia, situação após situação. Por isso, leve essa prática contigo. Quando alguém te tirar do sério, não responda. Respire. Quando alguém te pressionar, não corra. Respire. Quando alguém te ofender, não revide. Respire. E se depois de pensar você sentir que deve falar, fale. Mas fale com consciência. E se concluir que não vale a pena, simplesmente siga em frente. Nem toda resposta precisa sair da sua boca. Às vezes, a melhor resposta é a sua ausência, o seu silêncio, o seu foco, a sua continuidade. Quem respira antes de responder não perde tempo com o que não vale. E quem não perde tempo, vive melhor. Simples assim.
9. Reagir mal é revelar sua fragilidade. A maneira como alguém reage sob pressão é um raio-x emocional. Não importa o que a pessoa diga sobre si, não importa a imagem que ela construa, o que realmente expõe a força ou a fragilidade de alguém é o momento em que ela é contrariada, criticada, desafiada ou ignorada. Reagir mal com gritos, ofensas, justificativas impulsivas ou ataques pessoais não é apenas um comportamento indesejado, é um reflexo de uma estrutura interna instável. E isso é um fato. A reação emocional desproporcional não aponta para a força, mas para a fragilidade não resolvida. O orgulho ferido, a vaidade arranhada, a insegurança oculta, tudo isso aparece de forma quase involuntária quando o indivíduo é tirado da zona de conforto. É ali que os mecanismos de defesa se ativam. E ao contrário do que muitos pensam, a intensidade da reação não protege, ela denuncia. Pense em alguém que explode diante de uma crítica simples. Por que tanta agressividade diante de algo tão pequeno? Porque internamente, aquela crítica atingiu um ponto ainda aberto, um ponto sensível, uma ferida que nunca foi tratada. E como um reflexo, a mente reage para afastar a ameaça, não com argumentos, mas com barulho. Isso se vê todos os dias. Pessoas que se dizem fortes, mas não toleram ser contrariadas, que falam em autocontrole, mas perdem o controle com facilidade, que se ofendem por qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer silêncio. Elas não percebem, mas estão transmitindo uma mensagem muito clara. Eu ainda não tenho estrutura para lidar com aquilo que não me agrada. E é aqui que o estoicismo entra com precisão cirúrgica. Os estoicos não buscavam controlar as emoções reprimindo-as. Eles buscavam entender a origem da emoção para não serem controlados por ela. E uma das lições mais duras, mas mais libertadoras dessa filosofia é justamente essa. Quanto mais descontrolada for a sua reação, mais frágil você está por dentro. O homem forte de verdade não é o que grita, é o que entende. Ele não revida de imediato, ele observa, ele assimila, ele administra o impacto e só depois decide como agir. Às vezes responde, às vezes ignora, mas nunca reage de forma impulsiva, porque ele sabe que a impulsividade é uma brecha e que todo inimigo inteligente ataca pela brecha emocional. No campo da psicologia comportamental, isso também é evidente. Quando uma pessoa reage de forma exagerada a estímulos pequenos, chamamos isso de resposta amplificada. É uma reação emocional desproporcional ao gatilho. Em outras palavras, é uma descarga emocional que revela que o problema não está apenas no presente, mas vem de algo mais profundo, acumulado ao longo do tempo. É por isso que os estoicos treinavam a mente com tanta disciplina. Eles sabiam que, para agir bem em público, era preciso primeiro tratar as tensões internas. E esse tratamento começa com uma simples pergunta: por que isso me afeta tanto? Essa pergunta, feita no momento certo, tem o poder de desmontar reações desnecessárias, porque ela transfere o foco do outro para você. Em vez de pensar no que o outro disse, você se volta para o que você sentiu, e esse movimento, por mais simples que pareça, é revolucionário. Porque você deixa de ser vítima da reação e passa a ser responsável pela resposta. As pessoas observam mais do que você imagina. Elas testam. Elas percebem onde você se abala, onde perde o controle, onde escapa da racionalidade. E ao perceberem isso, elas formam uma opinião. Elas entendem que você pode ser manipulado, que você é vulnerável, e muitas vezes exploram isso. Por outro lado, o homem que responde com calma, que não se exalta, que mantém o mesmo tom mesmo quando é contrariado, esse impõe respeito. E não porque ele tenta parecer forte, mas porque ele demonstra, com o comportamento, que já enfrentou guerras internas e sobreviveu, que não precisa se provar, que não precisa levantar a voz, que seu valor não depende da última palavra. Reagir mal é o oposto disso. É colocar para fora, de forma descontrolada, o desequilíbrio que deveria ser resolvido em silêncio. É como escancarar uma porta emocional que nunca deveria ter sido exposta. E pior, uma vez que você reage mal,
a sua reputação sofre. O respeito construído com tanto esforço começa a ruir. A confiança diminui. A imagem que você projeta se quebra. E tudo isso por quê? Porque você se recusou a observar. Porque você se entregou ao impulso. O estoico não é frio. Ele é treinado. Ele sente, mas não se desespera. Ele ouve, mas não se apressa. Ele se incomoda, mas não se desequilibra. Porque ele sabe que sua mente é um templo. E que um templo não pode ser aberto a qualquer um. No fim, a lição é simples, mas definitiva. Reagir mal é abrir mão do seu domínio interno diante de quem não merece esse poder. É entregar o controle nas mãos do primeiro provocador. E esse é o maior sinal de fraqueza que você pode emitir. Se quiser ser respeitado, mantenha-se inteiro. Se quiser ser forte, treine o silêncio. Se quiser liderar, aprenda a observar mais do que responder. Porque quem ainda reage como criança ferida, não está pronto para comandar a própria vida. 10. O verdadeiro forte é o que não se deixa provocar. Havia um homem que não se apressava para nada. Caminhava como quem ouvia o tempo. Observava tudo com olhos de quem já viu muito. Não se incomodava com o barulho do mundo. E não se abalava com a pressa dos outros. Diziam que ele era frio. Outros o chamavam de indiferente. Mas ele não era nem uma coisa nem outra. Ele apenas havia aprendido uma lição que poucos aprendem. Não reagir é, muitas vezes, a forma mais pura de força. Enquanto todos ao seu redor gritavam, corrigiam, competiam, se ofendiam, ele apenas continuava. Um passo de cada vez. Um olhar que não se deixava arrastar. Uma presença que falava por si. As provocações vinham, como sempre vêm. Comentários ácidos, olhares desafiadores, tentativas sutis de desestabilizá-lo. Mas ele não revidava, não se explicava. Não precisava vencer aquela disputa invisível, porque já tinha vencido algo maior. A necessidade de provar sua força para os outros. A maioria dos homens confunde força com reatividade. Acham que força é ser o mais duro, o mais rápido em rebater, o mais disposto a brigar por qualquer coisa. Acham que manter-se calado é sinal de fraqueza, que suportar sem revidar é se rebaixar. E por isso vivem prontos para reagir, como se estivessem sempre no campo de batalha. Mas esse campo é ilusório, porque quem está o tempo todo pronto para explodir nunca está verdadeiramente no controle. O verdadeiro forte não precisa provar que é forte. Ele sabe que a força que precisa ser demonstrada o tempo todo é apenas carência disfarçada. Ele não entra em discussões vazias, não levanta a voz para impor respeito. Não se contorce por dentro para não revidar uma ofensa. Ele apenas observa. Sabe que cada provocação é um teste. E sabe também que cada teste superado em silêncio o fortalece por dentro. Esse tipo de força é sutil. Ela não faz barulho. Não chama a atenção. Mas pode ser sentida. Está no modo como o homem entra em uma sala. Como ele olha nos olhos. Como se recusa a responder de imediato. Como permanece sentado quando todos se levantam para brigar. Como caminha devagar enquanto o mundo corre. Essa força constrange, irrita os inseguros, incomoda os que vivem da reação dos outros, porque ela é silenciosa, mas absoluta. Em uma manhã qualquer, enquanto o mundo seguia em sua agitação habitual, o homem passou por uma rua onde dois jovens discutiam. Vozes altas, postura inflamada. Um empurrão quase aconteceu. Um deles o notou e gritou: "E aí, não vai fazer nada? Vai fingir que não está vendo isso aqui?" O homem parou, olhou para os dois, respirou devagar e respondeu apenas: "Não me envolvo em guerras que não fui chamado. E mesmo nas que sou, escolho se vale a pena entrar." E seguiu. Os jovens, sem saber como reagir, ficaram em silêncio. Não por respeito, mas por confusão. Porque estavam acostumados com fogo, mas encontraram pedra. Essa é a imagem do verdadeiro forte. Ele não é movido pelo que esperam dele. Ele é guiado por um código interno. E esse código não depende do humor dos outros, das palavras dos outros, das feridas dos outros. Ele reage só ao que é digno da sua energia.
e quando algo não é, ele simplesmente não se mexe, porque sabe que o autocontrole é mais valioso do que qualquer revanche momentânea. Os estoicos ensinavam isso com firmeza. Epicteto dizia que ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. E o que é o homem que se deixa provocar por qualquer coisa, senão um escravo das emoções alheias? O mundo aponta, ele responde. O mundo cutuca, ele se ofende. O mundo desafia, ele ataca. Isso não é força, isso é fragilidade disfarçada de reação. A força de verdade é aquela que assusta por não ceder, por não responder como o mundo espera, por não se moldar ao caos do ambiente. E isso só é possível quando você para de viver no modo resposta automática. Quando entende que cada vez que alguém tenta te provocar, está apenas tentando te controlar. E se você reage, está dizendo, sim, você ainda manda em mim. Mas quando você não reage, quando você olha e simplesmente não se abala, você se liberta, você toma de volta aquilo que tem mais valor, o domínio da própria mente. E esse domínio é o que separa o forte do instável, o sábio do barulhento, o senhor de si do prisioneiro do orgulho. No fim, o verdadeiro forte não precisa dizer que é, não precisa ser temido, nem admirado. Ele apenas segue o próprio caminho. E quem cruza com ele sente algo diferente. Um tipo de presença que não se compra, uma paz que não se quebra fácil, uma força que não se impõe, apenas existe. O verdadeiro forte é o que não se deixa provocar, porque ele sabe que o provocador está apenas revelando sua fraqueza. E ele não vai ceder, não por arrogância, mas por sabedoria. Agora que você ouviu cada uma dessas lições, pare um instante e reflita. Quantas das suas reações recentes foram realmente suas? E quantas foram apenas impulsos assumindo o controle? A verdade é que o mundo não precisa de mais gente barulhenta, impulsiva e explosiva. O mundo precisa de homens frios com propósito, calmos com clareza, silenciosos com firmeza. Homens que não precisam provar força com palavras, porque já provaram força ao dominar a si mesmos. Você não precisa vencer toda discussão. Você não precisa responder toda provocação. Você não precisa reagir a tudo o que te cutuca. Frieza não é frieza emocional, é estratégia, sabedoria, poder concentrado. E o homem que domina esse poder é impossível de ser manipulado. Por isso, a partir de agora, não peça que o mundo pare de te provocar. Aprenda a não se deixar provocar. É esse o verdadeiro estoicismo. É essa a frieza que liberta. Se essas lições falaram com você, e se ficou até aqui, escreva também. Eu fiquei até o final. O resto, você já sabe. Respire, pense e apenas continue.